Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, né, vamos uma prece inicial, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, principalmente as enchentes que teve no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, eu peço vibrações positivas para esses irmãos. Peço paz, né, para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, né, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e todos ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço sabedoria e competência para os governantes e governantes, respectivamente, seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um culto do lar, mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicados: a irmã ou irmão que estiver com dificuldade de abrir o vídeo no Messenger, né, por gentileza, entra na minha página, no Messenger que eu digo do Facebook, entra na minha página, ou se não, entre na minha história. Ou quiser receber por e-mail, né, não está tendo problema nenhum, meu e-mail é jailsonconsites@hotmail.com, entrar no YouTube. Né? Outro comunicado, né, dia 25 de agora, quinta-feira, vai começar o filme Nosso Lar 2. Né? O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema, né? Então eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema, porque no planeta Terra tem mais de 40 milhões de espíritas e simpatizantes da doutrina. No Brasil, eu imagino que tenha mais de 30 milhões de espíritas mais admiradores, né, da doutrina. Então, por isso que eu acho. Outras informações é que o filme Nosso Lar 2, as empresas que estão trabalhando nesse filme vão lançar o filme as irmãs Fox e sobre Emanuel, né? E também a gente tem projetos também para o filme Nosso Lar 3 e 4. A irmã ou irmão que não tiver cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima que tenha cinema. Ou senão os shoppings. Os shoppings geralmente têm cinemas, né? Então procure saber se a sua cidade tem um shopping e que dentro dele tenha cinema, né? Então vá ao cinema. A narrativa do filme Nosso Lar 2 é do mundo espiritual, umbral, e de um espírito de amor que não aceitou sua morte. Então os mensageiros vão fazer esse resgate desse espírito. Mas só que até ele fazer esse resgate, vão passar por cenas diversas. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele, não é do livro Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na terceira temporada desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Allan Kardec, né, e a primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro Ramatiz,
o Evangelho é a luz do cosmos, né? Pelo médium pergunta e resposta entre o médium Ercílio Mais e o espírito Ramatiz. Então, como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicados, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Item 5. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo, que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor. Ele disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando. Mas ele lhe respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis disse: minha mãe e meus irmãos, porque quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. São Mateus, Marcos 3, 20, 21, 31, 35, São Mateus 12, 48 e 50. Item 6. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência. Para com todos os incrédulos, não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, e a lei de amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia do outro, e de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa, de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas e mal compreendidas e não são dele. Então, vamos entender aqui quem é minha mãe e quem é meu pai, quem é meus irmãos. Porque Jesus, ele faz essa colocação. Essa colocação, a gente tem que entender que Jesus estava ali para ensinar, né? E ele pegava através de parábolas. Então ele pegava sempre um assunto lá que as pessoas pudessem entender. E aí, quando ele é procurado e ele fala, ele estava numa casa lá pregando, né, e tal, e aí cheio de gente lá, e aí chegam os parentes dele, no caso é a mãe dele e o irmão dele, né, o Tiago, chegam lá para falar com ele, ele não recebe. Por quê? Como ele estava ensinando, ele quis mostrar que ele, como exemplo, ele tinha que amar a todos, a mãe e o pai, então não teria privilégio para ninguém. Ele tinha que falar com todos, né? Se tinha pessoas lá de fora que não podiam entrar, a mãe dele e os irmãos também não poderiam entrar, né? Então é nesse contexto que ele coloca, porque ele está ali para explicar as parábolas. E aí, um determinado grupo de oposição falava que ele estava se contradizendo. Porque quando a gente vai analisar Jesus ao pé da letra, a gente vai ter vai ter problema quando a gente não tem conhecimento. E aí ele pegava nessa questão das palavras. Por isso que eu falo que a gente tem que amar o vosso pai e vossa mãe, mas entender que existe a mãe, né, e o pai do vizinho também. Eles existem por aí, a gente quer amar eles também. Então foi nessa conotação que Jesus quis mostrar, né, para as pessoas. Então é isso.
Então, infelizmente, eu não tenho mais nada para falar, passo para a prece prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido, ter levado uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.